Boa noite a todos os nossos seguidores aqui em A Tribuna Santos. Eu sou o Bruno Gutierrez. Estaremos aí com esta live especial para tratar da retomada econômica de Santos. Estaremos aqui conversando com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa. É ele que anunciou a retomada econômica, né? O plano de Santos da retomada econômica começa nesta quinta-feira. E já com a notícia do que o governador João Dória anunciou, né, da Baixada Santista indo ali para a fase laranja do Plano São Paulo. Então nós debateremos com o prefeito Paulo Alexandre todas as medidas que Santos vai adotar, qual é o planejamento da cidade para essa sequência dessa retomada econômica, em meio, claro, à pandemia de coronavírus e a preocupação da cidade em manter os níveis baixos até para poder pelo menos se manter nessa fase laranja, né? E não ter aí um recuo para a fase vermelha, como aconteceu, por exemplo, com outras regiões, né? Nós vimos, por exemplo, a região de Barretos indo para a fase vermelha. Era uma região que estava na primeira avaliação do governo do estado, indo até para uma fase amarela e acabou recuando. Então nós vamos aguardar aqui o prefeito Paulo Alexandre aparecer para nós convidarmos ele para participar conosco aqui dessa live. Lembrando que nós estamos também abertos a todos vocês que estão nos acompanhando aqui, quiserem fazer perguntas. O tempo vai ser curto, porque o prefeito tem uma série de compromissos, né? Então vão ser aí 30 minutinhos de debate com o prefeito para abordar todas as questões. Não vai ser possível ler tantas perguntas como vocês estão acostumados, né? A interação sempre é muito boa conosco aqui, mas dessa vez não vai ser possível ler tantas perguntas assim. Nós estamos já recebendo várias pessoas, a Adriana mandando boa noite, a Marta já mandando pergunta aqui sobre dias e horários de lojas, a Helenita Blanco, a G Silva, a Su aqui perguntando também de shoppings, se shoppings abrem amanhã. A gente vai abordar esses temas com o prefeito Paulo Alexandre, pode deixar, gente. Vamos só esperando ele aparecer aqui. A gente estava aqui programado para começar 7h30, 7h35, mas enquanto o prefeito não aparece, não sei se vocês acompanharam na TV Tribuna, ele já estava lá fazendo uma participação ao vivo no Jornal da Tribuna, segunda edição, e vamos aí aprofundar o que ele já abordou lá na entrevista com a Melissa Paiva. A gente vai também abordar um pouquinho mais, aprofundar um pouco mais essas questões. Vamos ver aqui se o prefeito já aparece com a gente. Ainda não, hein? Vamos aparecer aí. Olô, prefeito! Estamos aguardando o senhor. Prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, o nosso convidado da live desta quarta-feira. Vamos ver aqui, aguardando. Ainda nada, hein? O prefeito não pode deixar a gente na mão aqui. Estamos esperando o pessoal querendo fazer perguntas para o prefeito para que ele responda. Tem muitas perguntas sobre os shoppings, né? Apesar do governo do estado ter colocado os shoppings numa fase laranja, a prefeitura de Santos inicialmente parece que não vai permitir a abertura de shoppings, né? Essa é uma questão que a gente tem que abordar. Tem a questão também dos salões de beleza, que em Santos está incluso nesse plano de retomada, mas, por exemplo, o governo do estado fala que não podem abrir os salões de beleza e as barbearias. Nós estamos aqui aguardando, então, o prefeito aparecer. O pessoal está mandando solicitação aqui. Pessoal, eu entendo aí que vocês querem participar, mas a live hoje é com o prefeito. Vamos lá, o prefeito apresentando. Vamos aguardar a resposta. Agora sim, estamos ao vivo com o prefeito de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, para falar sobre a retomada econômica da cidade. Prefeito, boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite para participar dessa live. Eu que agradeço. Prazer falar com vocês aí e poder participar da live. Vamos lá, prefeito, vamos lá que nosso tempo é curto, né? O senhor é um homem compromissado, então já vamos
direto para as perguntas. Prefeito, depois de 2 semanas aí de muito debate entre os prefeitos da região e o estado de São Paulo, finalmente o governo de São Paulo reclassificou a Baixada Santista para a fase laranja. Qual é o sentimento que fica o senhor, não só como prefeito de Santos, mas como presidente do Condesp, em relação a essa decisão do governo do estado? Primeiro, é importante registrar que a Baixada Santista sempre esteve na fase laranja. Desde o dia 27 de maio, quando foi feito o primeiro anúncio, a Baixada se encontrava na fase laranja. Então, o que aconteceu hoje, eu diria, foi a correção de um erro, né? Uma retificação formalizada, reconhecendo a situação da Baixada Santista. É importante para que a gente possa avançar, dando os próximos passos aí, numa retomada que deve ser responsável, né? Importante não confundir fase laranja com liberação geral, com total flexibilização. Não é isso, né? Ao contrário, nós vamos manter o rigor, a coerência do trabalho realizado até o momento. Não podemos desperdiçar todo o bom trabalho que foi realizado até o momento. Quando eu falo bom trabalho, não só o trabalho e mobilização da prefeitura, com a abertura de novos leitos, com a realização de exames, mas o próprio comportamento da população que ajudou. Muitas vezes o comportamento da minoria acaba tendo mais destaque, né? A minoria que descumpre as regras acaba sendo mais destacada do que a maioria que cumpre as regras e que fez com que a cidade pudesse chegar nesse momento. Prefeito, tenho pairando uma dúvida, porque o governador João Dória chamou aí dessa quarentena heterogênea, né, que é dividida ali por regiões, a partir do pós o dia 15, o Santos já começa nesta quinta-feira. Corre algum risco dessa retomada de Santos sofrer alguma ação do governo por ser alguns dias antes, ou o senhor acredita que vai ficar tudo bem? Olha, o que houve hoje foi uma recomendação do Estado. Isso não tem previsão de decreto, foi uma declaração através de uma entrevista com essa recomendação. Então, as cidades têm autonomia, a gente respeita todo tipo de opinião que possa vir das demais esferas, mas, como eu disse, a gente já tem a clareza que a Baixada está nessa situação desde o dia 27, publicamos o nosso decreto com regras claras, né, com todos os regulamentos em relação à abertura, os procedimentos que devem ser adotados pelos comerciantes, e estamos seguros. Chegamos nesse momento, é importante dizer isso, às vezes as pessoas têm dúvida, preocupação todos nós temos, e temos que fazer um monitoramento permanente. Só que nós estamos entrando na quinta semana com a taxa de ocupação das nossas UTIs aqui na cidade em queda, né? Quinta semana, né? Não é um dia, não são 2 dias, nem 3 dias. E é por isso que nós estamos tomando essas pequenas medidas de flexibilização. A gente está avançando, Bruno, em medidas de flexibilização que o Estado, por exemplo, já permite há muito tempo, ou melhor, que nunca proibiu. O Estado nunca proibiu, por exemplo, funcionamento de igreja. Aqui elas estão fechadas. Vão retomar a partir de amanhã com capacidade reduzida. Os hotéis, por exemplo, eles foram permitidos, continuaram funcionando na capital, por exemplo, e aqui estiveram fechados. Então, como eu disse, eu nunca vou hesitar em tomar medidas que sejam mais ou menos restritivas e sempre terei como objetivo aqui a saúde dos santistas. A vida é a nossa prioridade absoluta. Então, acho que nós estamos dentro das regras estabelecidas e esse plano de retomada, se executado com responsabilidade pela população, se nós tivermos um comportamento de todos adequado, não tenho dúvida que nós vamos aí avançar. Muito bem. Prefeito, algumas pessoas já estavam até perguntando na live, um pouquinho antes do senhor entrar, sobre os shoppings. O Estado de São Paulo coloca os shoppings na fase laranja, claro, com restrições. Porém, em Santos, os shoppings não devem abrir nesse momento? Olha, as demais, nós abrimos, como eu disse, algumas atividades, algumas poucas atividades, e a ideia é que a gente possa testar o comportamento da população, avaliar como os números vão se comportar no período de uma semana, e a partir disso nós promoveremos outras flexibilizações, se assim a situação permitir. O que vai decidir que vai abrir, o que vai fechar, é muito pouco o prefeito e muito mais
os indicadores de saúde. Esses indicadores da saúde eles são gerados pela própria população. Então, é muito importante que a gente tenha isso claro. E os shoppings, além da questão desse contexto geral, nós temos também que ter um protocolo mais rígido, mais rigoroso, né? Eu não vou admitir aqui em Santos o que aconteceu nesses últimos dias em outras cidades que promoveram a abertura de shopping, com fila, aglomeração no entorno do shopping. O shopping ele é responsável pela fila que gera. O cliente ele é cliente dentro e também fora do shopping. Precisa que esses procedimentos possam ser adotados. Então nós queremos que os shoppings possam abrir e respeitar os protocolos, tendo todos segurança, né? Segurança para o lojista, segurança para os trabalhadores que vão atuar nas lojas, para todos que vão colocar a barriga no balcão, né? A gente sabe que as pessoas que vão estar lá no dia a dia, que vão ter mais a sua vida colocada em risco, essas pessoas precisam ter a sua segurança preservada. É assim que a gente vai atuar. A gente sabe da expectativa que existe, sabe das pressões que são feitas, mas esse não é o momento de fazer nenhum tipo de pressão, e nem quem me conhece sabe que eu não aceito nenhum tipo de pressão. Nós vamos abrir conforme for possível e conforme as pessoas estiverem seguras. Muito bem, lembrando que estamos conversando com o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, prefeito de Santos. Essa live é uma realização do Grupo Tribuna, com o patrocínio da Prefeitura de Santos. Prefeito, para destacar para os munícipes, o que principalmente muda a partir de amanhã na rotina do santista, que vai poder não, mas ter que ir à rua, o que vai estar liberado, o que vai estar disponível aí para o município de Santos? Olha, a partir de amanhã, com horário reduzido e dias reduzidos de funcionamento, nós vamos abrir os comércios de rua, exceto aqueles de alimentação. Não? Os comércios estão permitidos. Na região central, o comércio funciona das 11 até as 5 da tarde, das 11 às 17. Nas demais regiões da cidade, funcionam das 13 às 19. No centro, de segunda a sexta. Nas demais regiões da cidade, de terça a sábado. Essas são as regras para o comércio. Também será permitido os escritórios, profissionais liberais, as demais atividades. Também serão permitidos aí atividades imobiliárias, corretores de imóveis e as demais atividades imobiliárias, no período das 10 às 16, das 10 às 4 da tarde. Esse é o período definido. Igrejas com capacidade reduzida, também, além das igrejas com capacidade reduzida, os hotéis com capacidade reduzida e exclusivo para corporativo, ou seja, as pessoas que moram no hotel, trabalhadores aí do porto, de outras atividades da cidade que acabam ficando em caráter permanente hospedados. Isso, ok, isso está permitido. Turistas, não. A gente está aí na véspera de um feriado, então não está permitida a vinda de turistas e dos turistas, consequentemente, para os nossos hotéis. Sim. Prefeito, tem pessoas perguntando também sobre a questão dos salões de beleza. A gente sabe que também no estado, na fase laranja, os salões estão proibidos. Quando o senhor divulgou a retomada econômica no domingo, os salões vão estar funcionando com hora marcada. Isso segue? Segue, Bruno. A gente entende. Nós já estávamos desde o dia 27 de maio na fase laranja e hoje, na divulgação que o governo do estado fez, com os indicadores, com os números, é importante observar que nós estamos muito próximos da fase amarela. O que nos separa da fase amarela é 1 ponto percentual, quer dizer, mínimo. Então, nós estamos mantendo o comportamento consciente, mantendo a postura a caminho da fase amarela. E, além disso, e o mais importante, por isso nós permitimos o salão de beleza, consideramos também esse critério que nós concordamos, que o governo federal tem a avaliação de que é um serviço de higienização essencial, que, portanto, poderia ser liberado até na fase anterior, que seria a vermelha, que considerou como essencial. Então, está mantido com hora marcada, com obrigação
de anotação do agendamento, né, e das posturas que devem ser respeitadas nesse ambiente. Prefeito, tem muitas pessoas perguntando dois temas aqui na live: praias e calçadão e a frota de ônibus. A gente tem novidades sobre esses dois pontos? A frota de ônibus durante a pandemia, Bruno, ela foi reduzida, né, em 50%, né, em função da diminuição de movimentação na cidade. Ela foi reduzida pela metade. Nós, a partir de amanhã, retomamos com 100% da frota, ou seja, vamos dobrar a capacidade da frota. Além da questão da frota, nós estamos pedindo para a população que pode usar transportes alternativos que faça esse uso, né, para evitar aglomeração e muita gente no transporte público. Esse é o nosso pedido. Além de transportes individuais, também que possam utilizar a bicicleta, né, utilizar as ciclovias da cidade. Temos uma grande malha cicloviária, é muito importante que a gente possa usar, evitar a aglomeração no transporte. Teremos todas as medidas aí de higienização, de controle, mas o nosso principal fiscal é o cidadão, né? Nós não vamos ter um guarda municipal para cada habitante, nem um fiscal para cada habitante. Mas é importante que a gente tenha uma fiscalização compartilhada e um comportamento de responsabilidade de cada um dos nossos cidadãos. Sobre a praia, calçadão sem previsão. A praia, nós temos, está numa próxima etapa, né, de divulgação do nosso plano de retomada, e em breve a praia será liberada para atividades físicas, né? Atividades físicas e individuais, não para montagem de barraca, não para ambulantes, apenas para as atividades físicas. Isso será liberado em breve, desde que esses indicadores de saúde estejam mantidos. É importante frisar, repetir, ressaltar que vai determinar os serviços que vão abrir e aqueles que vão fechar é o comportamento da população. A população vai ser o grande termômetro, né, nesse processo. Prefeito, tem pessoas perguntando sobre academias. Eu já vou aproveitar também para perguntar sobre os clubes, porque hoje o senhor teve uma reunião também com presidentes de clubes, né, para debater a retomada econômica, né, da retomada das atividades desses clubes. Teve alguma decisão dessa reunião? E sobre as academias também, elas ficam para um planejamento futuro? A academia está prevista na fase verde, né, do governo do estado, né, e a intenção é que nós possamos aí aguardar esse momento para permitir a reabertura, né. Com relação aos clubes, né, o objetivo foi uma reunião muito produtiva hoje com os presidentes dos clubes aqui da cidade, e a ideia é que a gente possa tratar os clubes de forma compartimentada, ou seja, os clubes, vamos considerar os espaços conforme as regras gerais. As áreas comuns, por exemplo, que elas sejam liberadas antes, as academias depois, né? Bares e restaurantes que existem dentro dos clubes também numa fase posterior. Mas, num primeiro momento, as áreas comuns. Os clubes vão fazer uma proposta, elaborar um protocolo para que a gente possa também sensibilizar o governo do estado. O estado não considerou os clubes especificamente, e por analogia acabou colocando os clubes como as academias, o que na minha opinião é um equívoco, é um erro que precisa ser corrigido. Então nós vamos apresentar para o estado também, né, os nossos argumentos e os motivos pelos quais nós entendemos que os clubes devem ser liberados de forma gradual. Nesse primeiro momento, apenas as áreas comuns, respeitando todas as regras e procedimentos de higienização, distanciamento, de diminuição de circulação, para também evitar aglomeração. Prefeito, tem outros munícipes perguntando aqui a questão das escolas. Fala, por exemplo, libera a retomada das atividades, as mães voltam a trabalhar, mas não tem onde deixar os filhos, porque as escolas seguem fechadas. Onde as escolas entram nesse planejamento e como está essa questão? Olha, as escolas, elas entram num momento seguinte. Nós temos a preocupação muito grande com as crianças, né, com eventual contaminação que nós possamos ter, né, e é muito importante que a gente tenha essa prudência. Então, dentro do planejamento, elas estão ainda mais
para frente. Estamos discutindo os protocolos, o Estado não permitiu escolas, então nós estamos, nesse momento, discutindo protocolos. No caso da rede municipal, implantando medidas para que os alunos não percam o ano letivo, então, plataforma digital, material impresso, que será entregue na casa dos alunos, tudo para que esse processo possa ser desenvolvido de ensino-aprendizagem e os alunos não percam o ano letivo. Prefeito, em relação à questão da saúde, o senhor citou alguns números, falou que estamos aí a 1 ponto percentual de entrar numa fase amarela. Como está a questão da saúde, não só em Santos, né, como o presidente do Codesp falando, na Baixada Santista, nós seguimos de uma forma geral com esse otimismo da queda da ocupação de leitos e de chegar de uma forma conjunta nessa fase amarela? Sim, Bruno, o objetivo é esse, né? Esses indicadores. Nós criamos aqui um critério, um sistema regional, que é uma inovação. Nenhuma outra região do estado de São Paulo dispõe de um sistema como o nosso. E nós temos um monitoramento diário da situação dos municípios da Baixada. E com isso, podemos aí confrontar e fazer todas as argumentações para o Estado. É muito importante que a gente tenha essa realidade. Então, nós estamos caminhando com responsabilidade para um avanço que só será possível se a população mantiver um comportamento adequado. Se a gente, repito, observar algumas cenas que a gente viu em algumas cidades aqui da região nesses últimos dias, nós ficaremos aí com essa questão da retomada comprometida. Tudo que a gente quer é caminhar adiante, não ter que retroceder, né? Muito importante que as pessoas tenham clareza disso. Nós temos na questão da taxa de ocupação uma estabilidade em queda, né? Nas últimas 4 semanas, estamos partindo para a 5ª semana, estamos aí na quarta-feira, metade da semana, né, praticamente, e essa curva de queda se mantém, né? Das 4 semanas últimas, nessa 5ª semana, na metade, a gente mede esse dado ao final da semana, então todo domingo, né? Inclusive eu divulgo esses dados com toda a transparência nas nossas lives. A gente vem numa curva de queda e essa curva está se mantendo em queda. Ou seja, esse período da quarentena, é importante que as pessoas às vezes preocupadas, e todos nós estamos preocupados, a preocupação se mantém, né? O que acontece? A nossa preocupação é ter a capacidade hospitalar, ter leitos suficientes para atender a todos que vão ficar doentes e que vão precisar de UTI. Esse tempo de isolamento, de fechamento de algumas atividades é justamente para que o poder público pudesse se preparar. Em Santos, nós fizemos uma lição de casa muito robusta. Ampliamos leitos hospitalares na UPA da Zona Leste, no Hospital de Pequeno Porte, onde era o Pronto-Socorro Central, na Zona Noroeste. Abrimos até um novo hospital, que não foi essas estruturas móveis aí, montadas e desmontadas com alto custo, não. Dentro de um princípio de economicidade, aproveitamos espaços existentes, recebemos um hospital cedido gratuitamente para a prefeitura, tivemos o custo das obras, né, no hospital, e o Estado assumiu o custeio do Hospital Vitória, 130 leitos em funcionamento. Então, essa estabilidade na taxa de ocupação significa dizer que nós temos leitos para atender as pessoas há 5 semanas. Que a gente não quer, né, todo o meu trabalho, todo o trabalho da nossa equipe tem sido para evitar em Santos cenas que nós assistimos no mundo inteiro, com médicos tendo que fazer opção de para quem entrega respirador, quem vai morrer, quem vai sobreviver. E aqui a gente evitou isso até o momento e isso será evitado. Então, se houver com essa flexibilização um aumento do número de casos, se houver uma progressão, eu não vou pensar 2 vezes em retroceder, né? E novamente recuar, porque o fundamental, o importante, a prioridade são as vidas, né? A vida do santista é minha prioridade absoluta. Tem um pessoal perguntando de bares e restaurantes, perguntando de shopping, o prefeito já respondeu essas questões, nós vamos disponibilizar no GT essa entrevista. Resumidamente, neste momento, não, prefeito? Shoppings, como eu disse, não abrem, e para abrir, nós precisamos de protocolos rígidos, né? Nós não vamos admitir em Santos aquilo que a gente viu em outras cidades na reabertura. A reabertura
desenfreada, com aglomeração, com filas no entorno. O protocolo tem que ser rígido para que o shopping também se responsabilize por essas filas que são geradas no entorno, tendo atenção com os clientes. Vamos ter uma boa tratativa com shoppings aqui da região, da cidade, né? E tenho convicção que com esses protocolos cumpridos e com esses indicadores de saúde mantidos, em breve nós teremos boas novidades aí em relação aos shoppings. Prefeito, tem pessoas perguntando sobre órgãos que não são de competência do município, mas talvez o senhor tenha alguma informação. O INSS e o Poupa Tempo, eles têm alguma previsão para reabrir aqui na cidade? Então, nós temos aí também, importante pergunta, Bruno, uma retomada de serviços públicos, né, que será paralela a essa retomada também da iniciativa privada. E aqui na Prefeitura, nós vamos, a partir de segunda, já implantar uma retomada de serviços públicos. Por exemplo, os serviços de saúde, né, as consultas que estavam suspensas, o ambulatório médico de especialidades, o Ambesp, na próxima semana já começa a retomar. A gente deixou muitos atendimentos sem fazer por conta do foco no combate ao coronavírus, nos hospitais de campanha. Já é possível organizar esta retomada de serviços públicos. No caso do Poupa Tempo, é Estado e INSS é governo federal. A gente espera também que ocorra essa retomada da mesma forma que a Prefeitura vai fazer. Prefeito, no domingo você falou de enviar para a Câmara um projeto para aumentar a multa para quem não está utilizando a máscara, né? Dobrar esse valor. Esse projeto ele foi enviado, como é que está essa questão? Sim, ele foi enviado para a Câmara Municipal e ele estabelece o aumento da multa para a pessoa física de R$100 para R$200 e nos estabelecimentos comerciais fixado em R$3.000. O comerciante permitiu o ingresso e circulação de pessoas no estabelecimento sem a utilização de máscara. O objetivo não é arrecadar recursos com a aplicação de multa, tanto é que cada centavo arrecadado na aplicação dessas multas será revertido integralmente para a compra de novas máscaras para as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Comprar máscara para quem precisa. Esse é o objetivo. Vejo aqui pergunta se pessoas físicas já foram multadas pela falta do uso de máscara. Sim, isso já aconteceu. Não queremos que isso seja feito. Esse não é o objetivo. O objetivo é conscientização. Não tem cabimento quem pode sair de casa sem máscara, né? Num momento como nós estamos vivendo. É uma falta de civilidade, né? Não utilizar a máscara. Deveria até, para quem pode usar e não faz uso, motivo de vergonha não usar máscara. É importante que as pessoas possam usar para se preservar, para se proteger e também para proteger ao próximo. Esse é o objetivo da utilização das máscaras e de todas as medidas de isolamento, de distanciamento, de higienização que estão sendo tomadas. Preservar a vida das pessoas e essa conscientização é o maior apelo que a gente pode fazer, a nossa maior arma. A gente sempre, todos os dias, as pessoas são bombardeadas com novas notícias. Só que até hoje, nós não ouvimos nem assistimos as notícias que nós queremos, que é, olha, foi descoberta uma vacina, né, que vai prevenir o Covid-19, uma vacina testada, aprovada, tem um remédio que resolve, que cura em relação ao Covid. Nós queremos que isso possa acontecer. Enquanto isso não acontece, a maior arma que nós temos para combater o Covid-19 é a conscientização, né? A conduta das pessoas, né? Essas medidas preventivas que devem ser adotadas. Esse é o apelo que eu faço. Importante a gente, da mesma forma que pede, Bruno, agradecer, né? Porque a maioria absoluta dos santistas está respeitando as regras de utilização de máscaras. A gente vê nas ruas uma maioria respeitando. Infelizmente, tem uma minoria ainda sem a devida compreensão desse processo e dos riscos que isso pode ocorrer. E esse nosso recado, esse nosso apelo é justamente para esse público. Muito bem. Prefeito, já estamos aqui batendo os 7h59, a gente falou com a sua assessoria. Eu quero agradecer o Rafael Oliva, que fez esse meio de campo. Estamos chegando já ao final da nossa live, mas antes, só a última pergunta para a gente encerrar. Tem algumas pessoas perguntando a questão da rodoviária, se tem
planejamento para retomada, a gente sabe que ela está passando aí por uma série de reformas, e os bloqueios na entrada da cidade, se eles seguem mesmo com essa passagem para a fase laranja. Olha, os bloqueios, importante pergunta, Bruno, vale a pena aí a gente utilizar o tempo, se você me permitir aí para responder, né? No caso da rodoviária, a gente tem uma obra sendo feita, uma modernização, a nova rodoviária que está sendo construída e que será entregue agora, nesse segundo semestre de 2020, né? Uma bela obra que vai climatizar ambientes da rodoviária, modernizar esse espaço. As restrições para os turistas, elas continuam, Bruno. Então, os hotéis, quando eu falei de liberação de hotel, é para apenas as pessoas que moram nos hotéis. Turista continua proibido, né? Nos hotéis da nossa cidade. E, além da questão da rodoviária, é importante... Você falou também qual que é o outro tema? A questão dos bloqueios. Dos bloqueios, desculpa. Nos bloqueios, para o feriado, a gente mantém os bloqueios que serão ampliados no feriado, porque a vinda dos turistas está restrita. Isso não muda nada, né? As pessoas não podem confundir aí quarentena com férias, fase laranja com liberação total. Não, né? Os bloqueios continuam, os turistas não são bem-vindos nesse momento aqui na Baixada Santista. A recomendação é para que essas viagens não ocorram, evitando aí o aumento da transmissibilidade do coronavírus. Todas as medidas restritivas, elas estão mantidas. E a flexibilização, estou vendo perguntas aqui de condomínio, uma pergunta que tem sido muito frequente, eu não respondi aqui, se você me permitir, respondo. As áreas comuns de prédios, né, elas estão permitidas, regradas pelos síndicos, né? Isso deve ser regrado internamente. Por quê? Porque cada condomínio deve estipular regras de distanciamento, horários alternativos, evitar aglomeração. Isso tem que ser feito, né, por cada condomínio, mas respeitadas as regras de higienização, distanciamento, horários alternativos, as áreas comuns estão também permitidas. Muito bem. Prefeito Paulo Alexandre Barbosa, gostaria de agradecer de novo a sua participação, por ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente. Sempre lembrar aqui que essa live é uma realização do Grupo Tribuna com patrocínio da Prefeitura de Santos. Prefeito, vamos torcer aí então para que essa retomada seja feita de uma maneira consciente também pela população e que esses números sigam em queda para cada vez mais nós termos essa retomada da economia da Baixada Santista, que precisa tanto também, apesar da pandemia. É isso aí, Bruno. Está na mão de cada um de nós, né? Depende de nós, que todos possam ter essa consciência e, a partir de amanhã, agir, não no discurso, mas sim na prática, com atitudes responsáveis, conscientes, e lembrar que o nosso comportamento adequado, né, responsável, vai permitir a retomada da economia, vai permitir que as pessoas que eventualmente possam perder o emprego não percam, vai assegurar a manutenção de muitos empregos, a sobrevivência de muitas pessoas. Então, que a gente possa ter esse senso de consciência coletiva, de olhar ao próximo, de saber que uma atitude inadequada nossa vai gerar uma consequência negativa para o outro, né? E é muito importante esse tipo de comportamento. Nosso trabalho segue da mesma forma que nós iniciamos, né? Preservando vidas, rigor absoluto. Amanhã a fiscalização estará de forma intensa nas ruas, né? Fiscalizando o cumprimento dessas medidas, e nós aguardamos aí que os números possam se manter, que os números possam mostrar que a população teve um comportamento consciente, para que a gente possa progredir para as próximas fases do plano. Agradecer até aqui a colaboração, a participação e o apoio de cada um de vocês. Uma boa noite a todos e um ótimo feriado. Boa noite, prefeito. Boa noite também a todos. Um ótimo feriado e voltamos numa próxima live. Tchau, tchau, gente. Até mais.